Bênçãos extraordinárias, uma dose de ânimo para as nossas vidas. Leitura bíblica, livro de Salmo, capítulo 134. A palavra diz: Eis aqui bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que de noite assistis na casa do Senhor. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor, desde Sião te abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! O tema de hoje, bendizei ao Senhor. Rapidamente, tem em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Preste atenção. Quase todos os salmos são convocações para bendizer e adorar ao Senhor. Nada a estranhar que as celebrações se dessem também à noite, conforme versículo 1, porque em Êxodo há uma ordem para que a noite da libertação do Egito seja celebrada por Israel através das suas gerações. Referência Êxodo 12, versículo 42. Pelos termos do Salmo, havia sacerdotes e levitas designados para cultuarem ao Senhor durante a noite. Quando queremos servir a Deus de coração, não achamos demais adorá-lo nas vigílias da noite? Muitas igrejas promovem vigílias de oração em seus templos. Vigílias que têm sido abençoadoras por dois motivos. Primeiro, porque à noite, sem os burburinhos e as preocupações do dia, temos um ambiente mais propício à oração. Segundo, temos mais tempo para derramar nosso coração na presença de Deus em confissão de culpas, súplicas e louvores. Se uma família tem problemas sérios ou fortes motivos de louvor, será um benefício estender o culto familiar a horas da noite. Não achamos demais passar uma noite velando por um enfermo. Por que não passar uma noite louvando a Deus e buscando suas bênçãos? Reflita. Palavras e palavras que alimentam. Meditando na leitura bíblica de hoje, Salmo 134 é um salmo curto, mas poderoso, que enfatiza a importância da adoração e serviço a Deus. É um salmo final da coleção de canções conhecidas como canções de ascensão, que eram cantadas pelos peregrinos enquanto subiam a Jerusalém para adorar no templo. Este salmo é único porque se dirige aos sacerdotes que serviam no templo e os encoraja a continuar a servir a Deus com alegria e dedicação. O primeiro versículo do Salmo 134 exorta os sacerdotes a bendizer o Senhor e a levantar as mãos em seu nome. Este versículo enfatiza a importância da adoração e serviço a Deus e encoraja os sacerdotes a continuarem a oferecer orações e louvores a Deus no templo. O ato de levantar as mãos em nome de Deus também simboliza a rendição e submissão dos sacerdotes a Deus, bem como sua disposição de receber suas bênçãos. O segundo versículo do Salmo contém uma bênção do Senhor aos sacerdotes. O Senhor é descrito como o Criador do céu e da terra, e declara-se que abençoe os sacerdotes de Sião. Este versículo enfatiza o poder e a soberania de Deus, bem como seu desejo de abençoar e sustentar seus servos. Também serve como um lembrete aos sacerdotes de que seu serviço a Deus não é em vão e que ele os recompensará por sua fidelidade. O versículo final do Salmo é um chamado à adoração e ao serviço. O salmista encoraja todos os que servem no templo, desde os sacerdotes aos levitas e aos adoradores, a bendizer ao Senhor e servi-lo com alegria e dedicação. Este versículo enfatiza a importância da adoração e serviço a Deus e encoraja todos os que leem o salmo a priorizar essas atividades em suas próprias vidas. O Salmo 134 é o último cântico dos degraus. Este salmo provavelmente era lido como poema responsivo de adoração, conforme Salmos 118, 121, 124, 129, 135 e 136. A formulação deste breve poema se resume em, primeiro, bênção dos sacerdotes pelo povo, conforme versículos 1 e 2. Segundo, bênção do povo pelos sacerdotes, conforme versículo 3. Bendizei ao Senhor.
e identificai-o como a fonte de toda a bênção, conforme capítulo 103, versículo 2. Neste contexto, os servos do Senhor são os sacerdotes de Israel que conduziam seu ministério em tempo integral no templo, conforme capítulo 135, versículos 1 e 2. A ideia por trás dessa bênção é de que as pessoas que vieram para adorar estivessem se aprontando a fim de voltar para casa. Tinham vindo para uma grande festa, mas agora tinham de retornar ao seu trabalho e rotina habitual. Os sacerdotes não. Eles continuavam no templo sagrado. Era sua adoração contínua ao Senhor que fazia com que a bênção de Deus continuasse sobre a nação. Levantai as vossas mãos. Uma das posturas fundamentais de oração em tempos bíblicos era manter as mãos estendidas em direção ao céu, conforme 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. O último salmo dos cânticos das ascensões forma sua majestosa conclusão. Não há mais orações e súplicas, nem estímulos concretos que clamam por louvor. Este último cântico das ascensões é caracterizado pelo louvor espontâneo, conforme versículos 1 e 2, e uma oração de bênção, conforme versículo 3. Para o louvor espontâneo, é claro, há muitas razões mencionadas nos salmos anteriores. A oração de bênção é a bênção do Senhor que os sacerdotes podem transmitir ao povo, conforme Números 6, versículos 24 a 26. O Salmo 133 e o Salmo 134 estão relacionados. Ambos começam com a mesma palavra hebraica, hene, que é traduzido como eis, referente, conforme Salmo 134, versículo 1 e 133, versículo 1. No versículo 3, a bênção que se deseja ao povo não vem do céu desta vez, mas de Sião, pois é onde está a arca. Profeticamente, trata-se da presença de Cristo, pois a arca não estará mais lá, conforme Jeremias 3, versículo 16. A bênção vai onde quer que o povo de Deus esteja, cobrindo todos os aspectos de suas vidas, pois a bênção vem daquele que fez os céus e a terra, e é o governante do universo que pensa em todos e os trata com bênçãos. Finalizo. Ele é o governante do universo que pensa em todos e os trata com bênçãos. Por que não passar uma noite louvando a Deus e buscando suas bênçãos? As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, amado Mestre. Senhor, seja a luz do dia ou seja durante a noite, queremos te adorar na comunhão em que nos une o nosso amor a ti. Incluímos a nossa família, nossos filhos, parentes queridos e a cada um que está passando agora por um momento difícil da vida, lutando contra a enfermidade ou crises existenciais, psicológicas e emocionais, por aqueles que estão encarcerados, por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão perdidos na vida. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreve em nosso canal, ative as notificações, nos recomenda. Compartilhe ao máximo. Até o próximo encontro para a glória do Senhor.